muito mais bizarro. Um dado aqui só para trazer, enquanto nós não temos o auxílio emergencial, né, nós não temos aquela renda básica sendo implementada de forma efetiva, ficamos meses sem ter nenhum tipo de fonte de renda, né, de uma renda básica. Bolsonaro, em um só dia, torrou 3,7 milhões de reais naquela pataquada que ele fez com os militares lá para tentar intimidar, né, os parlamentares no dia da votação do voto impresso. Naquela brincadeira com aquele meia dúzia de lata velha, né, do Exército, ele gastou 3,7 milhões em talvez 3, 4 horas de atividade, né, para tentar mostrar algum poder de força, para tentar se sustentar no governo, que já faz água, envolvido em graves casos de corrupção. Temos mais denúncias agora, envolvendo, inclusive, compra de vacinas superfaturadas, enquanto a maior parte da população está à margem e amargando, né, situações dificílimas, porque o seu salário, quem tem salário permanece com o mesmo salário que vem sendo corroído pela inflação e pelo preço dos alimentos, dos combustíveis, da luz. Agora estamos correndo o risco de ter apagão, né, pagando absurdos pela luz, e não tem fim, né, essa política genocida do governo Bolsonaro. A gente tem uma situação de piora dramática da situação econômica, da empregabilidade no Brasil. Isso tem como objetivo aprofundar a desigualdade. A gente observa que a gente tem um aumento do PIB, ao mesmo tempo que tem uma redução da renda. Isso nos primeiros semestres. Agora a gente tem até uma redução do PIB também. Mas no primeiro e segundo trimestre, nós tivemos um aumento do PIB e uma redução em 10% da renda. Significa que tem uma acumulação. Nós tivemos, durante a pandemia, a criação de 40 novos bilionários, né? 40 pessoas chegaram a bilionários no momento em que toda a população, boa parte da população, vivia uma crise e grande parte entrava no desemprego, saía do mercado e ia para o desemprego. E isso, se a gente for pegar, então, a informalidade, vai ser maior ainda do que os 15% de desempregados que nós temos. Então, esse é um objetivo declarado de tentativa de acumulação por parte de um pequeno grupo, né, através da exploração máxima da mão de obra dos trabalhadores e trabalhadoras. Não por acaso estamos tocando diversas reformas, né, tocamos a reforma da Previdência, agora estamos depois passou a PEC 186, né, atingindo também o serviço público. Depois tem a PEC 32, que vai atingir novamente o serviço público, aí precarizando de vez. Anteriormente, a partir do golpe de 2016, nós temos uma série de reformas trabalhistas que simplesmente precarizam o básico, né, terceirizam totalmente, e nós vemos que é um projeto, então, de desestruturação dos direitos trabalhistas, daquilo que é mais básico dos trabalhadores, para o favorecimento de um pequeno grupo econômico, né, que é o grupo que acaba, então, financiando, e está lá na Fiesp, está em todas as federações aí, dos grandes empresários, financiando golpes, financiando ações antidemocráticas, porque isso é vantajoso para esse grupo, né? Não interessa o restante, a miséria que a população brasileira está chegando a olhos vistos, com o gás a mais de R$100, com a gasolina a R$7, com a inflação em 10%, com o dólar, né, quase R$6, mas isso, né, como a nossa balança comercial acaba ficando positiva, porque fica vantajoso para as exportações, porque fica muito barato, nossas commodities, né, as nossas produções básicas ficam baratas para exportação, isso aumenta o poder de barganha, principalmente dos grandes latifundiários e dos grandes empresários exportadores, que são poucos, porque, na verdade, o Brasil está se tornando, mais uma vez, um país fornecedor de matérias-primas, né, uma desindustrialização como nunca vista, subalterno aos interesses, principalmente dos Estados Unidos e das grandes potências. Nós vemos, então, que temos isso agindo, né, o governo Bolsonaro fazendo essa política de forma agressiva, acelerada e cada vez mais ostensiva, né, sem qualquer tipo de freio. E isso tem um peso brutal, né, em toda a população. E, sem dúvidas, eu tenho um acordo. Esse é um governo racista. Na verdade, o Brasil é um país racista, com racismo estrutural muito evidente, né? Esses dados todos demonstram. Mercado de trabalho, vitimização de homicídios, né? Saiu um dado agora, 77% dos homicídios são da população negra. E aí negro a gente coloca, né, pelo IBGE ali, pretos e pardos, né? E com certeza a gente observa, isso vem desde a escravidão, né? Mas
eu não tenho dúvidas que isso tem um corte assim, racial, inclusive. Né? Pobreza, miséria e racismo andam lado a lado. Né? E essa lógica... Porque o que acontece? Quem foi obrigado, de fato, a trabalhar mesmo no período em que nós tivemos... E nós não tivemos, né, lockdown. Eles falam que o Brasil quebrou porque fechamos tudo. Não, nós não fechamos tudo. Vamos ser honestos, não fechamos tudo. Tivemos a redução, talvez, de circulação durante alguns dias, mas mesmo assim não houve fechamento. Quais foram as maiores vítimas da Covid em grupos profissionais? Balconistas de supermercado, motoristas de ônibus, cobradores, motoristas de caminhão, exatamente aqueles que, né, são a classe mais paupérrima e que teve que continuar trabalhando por obrigação, para que os empresários não deixassem, né, que pelo menos alguns membros, né, alguns trabalhadores pudessem se deslocar da periferia para os seus locais de trabalho. Então, para isso, e não entraram em nenhum momento em prioridade de vacinação. Essas categorias que não pararam em nenhum momento, não foram prioritárias como categorias profissionais, ou seja, descartáveis. E é assim que eles veem os trabalhadores, de forma descartável, sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo... E isso tem um recorte racial evidente. O recorte racial é muito evidente, porque atinge um público determinado. E lembrem-se, nos primeiros meses da Covid, quando se achava que a Covid só trazia a óbito pessoas com comorbidades ou idosos, né? Essa primeira leitura que se tinha da Covid, no primeiro momento, ali para março, abril, tem declarações da diretora do INSS dizendo que seria até bom, porque a Previdência desafogaria, teria menos pessoas que teriam que ficar pagando benefícios ali, né? Pagando os direitos de afastamentos ou de insalubridade. Então, daria uma oxigenação no INSS. Essa foi a fala da diretora do INSS. Isso aí está em todos os meios de comunicação, foi dito numa reunião. E toda a lógica do Bolsonaro vem nesse campo, de incentivar justamente, não, os fortes que sobrevivam e os fracos que morram. Quando ele diz aquela frase, meu histórico de atleta, é uma gripezinha, não, isso que ele está instigando? Vão para a rua, porque aí vem toda essa lógica de imunização do rebanho. Vai morrer alguns, mas a maioria vai sobreviver. Quem vai sobreviver são os mais fortes. É uma lógica eugenista, é uma lógica genocida. Então, quer dizer, é uma lógica racista, é uma lógica que tem um viés também de limpeza étnica e limpeza também das pessoas com deficiência, e dos idosos, dos mais fracos. Na verdade, é isso que estava sendo colocado em prática e foi colocado em prática, e os dados agora são evidentes nesse recorte da população indígena, principalmente também. Né? Tivemos vários ataques durante esse período às ocupações indígenas, e além disso, ainda sem atendimento, sem vacinação, demorou muito para se chegar lá. Então, isso é muito evidente, né, nesse momento. E hoje nós temos um debate, como bem trouxe o Gleison, né, que é sobre a vedação, né, a proibição de participação de policiais nas campanhas eleitorais, né, que os policiais não devem participar de campanhas eleitorais. Bom, é óbvio que as corporações de segurança pública têm todas essas mazelas que nós sabemos, né? Elas participam do racismo estrutural, elas têm casos notórios de abuso de autoridade, de letalidade, alto índice de letalidade policial, né? Ao mesmo tempo que é a polícia que mais morre, ao mesmo tempo que temos assim um número de suicídios absurdos, ao mesmo tempo que é uma das categorias mais mal remuneradas do nosso país, talvez perca somente para os professores, né, no serviço público, e isso tudo, né, dentro de um sistema que tem castas dentro da polícia, né, tem os oficiais e delegados que ganham demais, tem poder demais, os praças e agentes que, né, vivem à margem, sendo oprimidos dentro de um sistema. E eu compreendo, a minha compreensão é que os policiais são trabalhadores, sim, podem ter um viés conservador, né, na sua maioria, assim como a maioria dos trabalhadores, infelizmente, do nosso país, senão a gente não teria elegido Bolsonaro e essas câmaras de vereadores aí que a gente acabou de falar, extremamente conservadoras, extremamente, né, retrógradas. Então isso é uma questão estrutural da nossa sociedade e que a polícia é um dos fatores constituintes, mas que está imbuído em todo o nosso Estado burguês, todo o nosso Estado que tem como objetivo a manutenção do status quo de uma pequena elite,
Então ele vai utilizar desde os cargos eletivos, né, desde o legislativo, passando pelo judiciário, Ministério Público, executivos, né, e isso tudo para manter uma pequena elite, né, que lucra muito com a exploração da mão de obra, enfim. Isso faz parte da análise, e a polícia faz parte desse sistema. Mas, do meu ponto de vista, os policiais têm que ser diferenciados, o trabalhador policial tem que ser diferenciado da instituição policial. A instituição policial tem todas essas mazelas e é executada por indivíduos que são esses trabalhadores que eu estou falando. Mas, tirando essa carapuça, ele é um trabalhador. Ele é um cidadão. Né? O que ele não pode é ser utilizado do cargo para favorecimento pessoal, que isso acontece muitas vezes através dos meios de comunicação de massa. Dá entrevistas para o programa Pinga Sangue, se utiliza de YouTube, não sei o que, programas, né? Monta um canal para ele ficar fazendo operações policiais, mostrando distintivo, mostrando arma, falando o que ele fez, o que aconteceu na operação. Isso tem que ser vedado. A ocupação de cargos de confiança por militares e policiais tem que ser vedado. Não tem cabimento nós temos um Ministério da Saúde com militares e policiais lá como cargos de confiança. Não tem mínimo cabimento. É ridículo, é patético. Né? No máximo, policiais militares têm que estar em espaços que são pertinentes. Por exemplo, Ministério da Defesa. Bom, vai ter que ter alguns militares. Ministério da Justiça. Bom, alguns policiais terão que estar lá. Segurança do presidente, segurança de governadores. Bom, faz parte. Mas, no geral, tem que ser vedada a participação dos policiais nesses espaços. Agora, vedar que os policiais, que têm os piores salários do país, têm uma série de mazelas, não possam ter representatividade, isso é muito grave se a gente considera que todos são trabalhadores, porque existe um debate se policial não é proletário, porque ele faz parte de uma instituição opressora, etc. Mas eu te digo, o que é a definição do proletariado dentro de Marx? É aquele que só tem essa prole, ou seja, ele só tem a força do trabalho, ele não tem mais nada, ele não é detentor de nenhum meio de produção. O policial talvez seja o indivíduo mais evidente, porque ele só tem o peito dele, o corpo, contra, né, a violência que vem do outro lado. Então, se a gente apartar nesse momento, que a gente vê uma ruptura, uma tentativa de ruptura, uma tentativa de cooptação por parte do bolsonarismo e do fascismo, dessas corporações hegemonizando, porque essa é a disputa nesse momento. Essa a polícia vai ser hegemônica, vai ser homogênea, na verdade, nessa hegemonia da extrema-direita, ou se ela vai ter, né, grupos que vão prevalecer no debate da defesa da democracia. Não é nem de esquerda e de direita, é quem vai defender a democracia ou quem vai para a ruptura. Esse é o debate que está sendo travado no interior das polícias, principalmente das polícias militares. Mas isso faz parte também de uma pressão social. Então, no meu ponto de vista, nós temos que ter essa percepção de não utilizar o cargo para determinadas funções, mas que a gente também não vede lideranças, né, dessas corporações de se manifestarem. Afinal de contas, a gente tem um caso em Recife, com Áureo Cisneros, o grande líder sindical da Polícia Civil do estado de Pernambuco, e que foi demitido pelo governador justamente pela militância dele. Ele é vinculado ao PSOL, concorreu já 2 campanhas pelo PSOL, quase se elegeu deputado estadual, é um lutador das causas sociais da periferia, foi demitido. Então essas pessoas têm que ter seu espaço, porque isso faz com que nós avancemos no debate da segurança pública, mas o próprio campo democrático de esquerda vai ter que se apropriar dessa pauta, porque essa instituição vai continuar lá. Não vai ser extinta, por mais que a gente deseje isso. Pode pensar, teoricamente, no mundo teórico, mas no mundo real, não. No mundo real, ela vai continuar ali. Se a gente não disputar democraticamente, a gente vai ter um grande problema. E isso faz parte, né, do que a gente está vendo refletido em diversas câmaras, assembleias, congresso. E 2022 vai ser uma das pautas essenciais, já está posto, né, como uma pauta prioritária em 2022. E o campo democrático tem muito o que falar a respeito disso.